Olá, novamente aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o alcoolismo e a dependência química. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão em casa se perguntando se o seu ente querido, o seu familiar que tem problema com álcool, com drogas, se ele realmente precisa de uma internação. Muitas pessoas hoje sofrendo com esse problema e muitos familiares vêm perdidos, não sabem o que fazer para resolver essa questão. E se perguntam, né, se o seu familiar ou o seu ente querido realmente precisa de uma internação. Hoje a gente vai poder entender um pouquinho isso. Vou até passar, fique aí até o final do vídeo. Nós vamos fazer juntos um teste, né, de perguntas e respostas, onde você vai poder esclarecer melhor esse assunto e vai poder responder essa pergunta para você, né, se o seu familiar, o seu ente querido realmente precisa de uma internação. E para a gente começar a entender e poder responder essa pergunta, nós vamos entender primeiro os diferentes tipos de usuário. Todas as pessoas que usam álcool, que usam drogas, são iguais? Elas estão no mesmo nível, no mesmo grau de consumo, vamos falar assim? Todas elas são dependentes crônicas, vamos falar assim? Então hoje nós vamos entender. O primeiro tipo de usuário é o que a gente chama de usuário eventual ou experimental. É aquela pessoa que não é dependente, experimentou algumas drogas por algumas vezes, não se fixou em nenhuma delas, né? Então ela experimentou por quê? Por curiosidade ou por convite de amigos, pressão de amigos, ou porque ela sentia necessidade de sentir uma sensação diferente, não estava muito contente com a vida e falou, olha, eu quero experimentar algo diferente, não estou muito bem, então ela experimentou, né? Porém não se fixou no uso de nenhuma droga, né? O segundo tipo é o usuário ocasional ou recreativo. Esse usuário recreativo, ele já começa a fazer uso da substância, seja ela álcool ou drogas, em ocasiões fixas. Então, por exemplo, toda sexta-feira após o trabalho, no happy hour, ele faz uso de álcool, ou cocaína, ou qualquer outra substância, né? Então, ele escolhe ocasiões fixas para fazer uso de determinada substância. Ou quando ele, por exemplo, precisa produzir no trabalho, né? Então, por exemplo, pessoas que trabalham viajando, caminhoneiro, vamos dar um exemplo de um caminhoneiro. Quando ele precisa fazer viagens longas, que ele precisa ficar longas horas acordado, ele faz uso de uma determinada substância, geralmente substâncias estimulantes do sistema nervoso central, como as ditas bolinhas, anfetaminas ou cocaína, enfim, porque ele precisa produzir, ele precisa ficar muitas horas acordado naquele tipo de viagem, então naquela ocasião fixa ele usa aquela substância, né? Então isso que a gente chama de usuário ocasional, ligado a determinada ocasião, ou recreativo. Todo sábado à noite, quando a pessoa ela sai para se divertir com os amigos, ela faz uso de uma determinada substância. Então a ocasião é fixa, né? O próximo tipo de usuário é aquele que a gente chama de usuário habitual ou funcional, né? O usuário habitual ou funcional é aquele usuário que está a um passo de desenvolver a dependência realmente. Ela está a um passo de desenvolver o vício daquela substância, seja ela qual for, álcool, cocaína, crack, maconha, LSD, êxtase, enfim, qualquer tipo de droga que altere a mente ou o humor. Psicotrópicos também, medicações, né, que causam dependência. Então, ela está ao passo de desenvolver o vício e ela começa a apresentar alterações comportamentais e alterações emocionais. Uma característica muito importante, né? O próximo tipo de usuário, né, é o que a gente chama de usuário de abuso. É aquela pessoa que ela passa a se prejudicar e sentir as consequências do uso e as consequências do desenvolvimento da dependência. Começa a sentir os prejuízos, né?
É aquela pessoa que abusa da substância. Então, por exemplo, aquela pessoa que ela vara à noite fazendo uso do álcool, ela vara à noite fazendo uso da cocaína, por exemplo, e no dia seguinte ela não consegue trabalhar, ou consegue trabalhar muito mal, né? Ela abusa, ela usa muito aquela substância naquele dia, vai parar num serviço de saúde, num pronto-socorro, que está passando mal, entrou em coma alcoólico, ou usou demais naquela noite, perdeu o dia de trabalho. A pessoa que é usuário de abuso, ela também começa a trocar atividades que inicialmente ela sentia prazer para poder fazer uso da substância. Ou ela começa a deixar de cumprir responsabilidades para fazer uso da substância, por exemplo, né? Ela usa de maneira compulsiva, né? O que é usar a substância de maneira compulsiva? Uma vez que ela começou a usar, ela não consegue mais parar. Então, por exemplo, aquela pessoa que ela senta em algum lugar para começar a fazer uso do álcool, ela coloca para ela, olha, eu vou tomar 2 garrafas de cerveja. Porém, essas 2 garrafas vira a terceira, a quarta, a quinta, e ela não consegue mais parar de beber uma vez que ela começou. Né? Então, ela não consegue mais, ela já entra no estado de compulsão. O que é compulsão? Compulsão é quando, uma vez iniciado o ato, ela não consegue mais parar. Então, por exemplo, coçar, né? Eu comecei a coçar e eu não consigo mais parar de coçar. Ou eu fiz lá uma bacia de pipoca, eu não consigo comer uma pipoca, não é verdade? A gente vai comer a bacia toda, porque a gente entra num quadro aí de compulsão. A mesma coisa é o usuário de abuso. Saindo desse quadro, né, de abuso de substância, já entrando num processo compulsivo, ou seja, uma é muito e 1000 não basta, uma vez iniciado o uso não consegue mais parar, que ela está a um passo de desenvolver a dependência química, ela já começa a desenvolver a dependência química. Quando eu falo dependência química, a gente inclui o álcool também, porque o álcool também é uma droga. Embora seja uma droga lícita, o álcool também é droga, né? Medicações que causam dependência também são drogas, né? Deixando muito bem claro isso, né? As drogas lícitas geralmente são aceitas pela sociedade, são muitas vezes incentivadas, como o álcool, por exemplo, porém causam dependência química e leva aos mesmos fins, né? Podendo inclusive levar até mesmo à morte. Então, quando que a pessoa começa a desenvolver a dependência química? Nós vamos fazer um teste juntos, né, com algumas características, né, da dependência crônica. E você vai responder para você se seu ente querido apresenta esses sintomas, né? Para a gente poder responder no final a pergunta se ele realmente precisa ser internado. Mas, Raquel, todo caso precisa de internação? Não, né? Quando são usuários que não chegam num grau de dependência tão severa, vamos falar assim, o tratamento ambulatorial pode ser eficaz, não para todos. Lembrando que não existe uma via de tratamento única para todo mundo. Isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Quando a pessoa ainda não desenvolveu a dependência crônica, os tratamentos sem internação costumam ser mais efetivos, né? O que é tratamento sem internação? É aquele tratamento onde o paciente vai em consultas médicas, vai em atendimentos psicológicos, vai em grupo de apoio e acaba sendo suficiente para ele controlar o uso, a doença, vamos falar assim, né? Controlar e parar de usar, né? Resumindo. Porém, geralmente, as pessoas só costumam buscar ajuda quando já desenvolveu a dependência crônica. E aí se torna muito difícil a pessoa parar de usar sem internação. Muito difícil, né? Ah, mas Raquel, eu conheço fulano de tal que bebia de
sarjeta e ele teve opinião e parou. E nós vamos falar aqui hoje não das exceções, isso é 1 em 1 milhão, daquela pessoa que decidiu, parou e tocou a vida sem fazer o uso em abstinência. Isso é 1 em 1 milhão. A gente está aqui para falar da grande maioria das pessoas que tem problema com álcool e com droga e que já desenvolveram a dependência química. E geralmente as pessoas só buscam ajuda quando já desenvolveram a doença e estão num quadro de degradação e descontrole total. E aí um tratamento ambulatorial acaba não sendo eficiente. Um tratamento sem internação acaba não sendo eficiente. Por quê? O que configura a doença da dependência química? O que configura a doença do alcoolismo? Alguns critérios a pessoa tem que atender para a gente poder diagnosticar. Não, ele é realmente já um dependente crônico. O que é crônico? Crônico é algo que não tem cura. Ah, mas Raquel, dependência química, alcoolismo não tem cura? Não tem cura, porém tem controle. A pessoa pode aprender a fazer o controle da doença e viver o resto da vida sem fazer uso de álcool e de outras drogas, né? Mas não tem cura, né? A pessoa, se ela recair, ela vai recair do ponto onde parou, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo da vela. Vamos supor que nós temos uma vela que ela vai queimando. Então, a dependência química e o alcoolismo é uma doença progressiva. Ela vai progredindo com o passar do tempo. Então, vamos lá, a vela ela vai queimando com o passar do tempo. De repente, a pessoa para de usar, a gente apaga a vela. Então, a vela parou de queimar naquele ponto ali. Se a pessoa que tem dependência do álcool, etilista ou dependente químico, ele recai, é como se a vela voltasse a queimar no ponto onde parou. Uma vez dependente químico, uma vez etilista, nunca mais a pessoa vai voltar a ser usuário e usar controladamente, voltar a ser um usuário eventual, ocasional ou recreativo, né? Ela vai voltar a usar do ponto que ela estava quando ela parou, né? Então, o que configura a dependência química e o alcoolismo, as doenças crônicas, vamos falar assim? Primeiro, a pessoa ela tem que desenvolver um fenômeno que chama compulsão, né? A compulsão física, ou seja, uma vez que ela começou a parar, ela não consegue mais. Então, eu vou tomar uma só, quando vê já tomou 30. Eu vou fumar um só, quando vê já fumou 50. Então, uma é muito e 1000 não basta, ela usa compulsivamente. Esse é um fenômeno que caracteriza a dependência, né? O outro fenômeno que caracteriza a dependência da substância é o desenvolvimento de síndrome de abstinência. O que é síndrome de abstinência? São alguns sintomas desagradáveis ocasionados pela ausência da substância. Então, fez lá a retirada do álcool, fez a retirada da droga e nisso vem sintomas desagradáveis. Isso varia de paciente para paciente, né? No momento em que ele parou, ele fez a tentativa de parar de beber, fez a tentativa de parar de usar droga, ele começa a ter sintomas desagradáveis, como ansiedade, agitação psicomotora, insônia, irritabilidade, oscilações de humor, podendo chegar até a ter delírios e alucinações. O que são delírios? Delírios são alterações do pensamento. Então a pessoa ela começa a ter pensamentos que não correspondem com a realidade. O que são alucinações? Alucinações são alterações que a gente diz alterações sensoperceptivas. São alterações dos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição, tato. Então, por exemplo, a pessoa começa a ver coisas que só ela vê, começa a ouvir vozes, começa a sentir coisas que só ela sente, sentir cheiros que só ela sente, que a gente chama de alucinação, né? E outro fenômeno causado, né, que é característico da dependência química do alcoolismo, é o desenvolvimento do que a gente chama de tolerância. O que é tolerância? É a pessoa precisar de doses cada vez maiores e mais frequentes para obter o mesmo efeito. Por exemplo,
Então, no início, quando a pessoa começou a fazer uso do álcool, uma dose era suficiente para ela obter um efeito forte, vamos falar assim. Conforme o corpo e a mente vai se acostumando com aquela substância, uma dose já não faz o mesmo efeito. Então, ela precisa usar 2, 3 doses para obter o efeito que fazia quando ela tomava apenas uma. E isso é o desenvolvimento da tolerância, né? A mente e o corpo vai ficando tolerante àquela substância. E nesse desenvolvimento de tolerância, ela vai aumentando as doses e vai aumentando a frequência do uso, né? Então, se antes ela usava uma vez a cada 15 dias, ela começa a usar uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e quando vê, já está usando diariamente, às vezes 1 hora por dia, 2 horas por dia, até o ponto onde ela vive em função do uso. Ela acorda já pensando como que ela vai fazer para usar e não para mais, né? Ela passa o dia todo em função do uso de substância em detrimento das outras atividades. Então, antigamente ela jogava bola, ficava com a família, participava de almoços e reuniões familiares, ela já não vai mais, ia na igreja, já não vai mais, estudava, já não consegue mais, trabalhava, já não consegue mais, porque a doença do alcoolismo e da dependência química ela vai progredindo com o passar do tempo. É uma doença progressiva, incurável, porém controlável. A pessoa, se ela aprender a controlar a doença, ela pode viver bem para o resto da vida, porém, se não for controlada, acaba sendo fatal, leva à morte, né? Quando não leva à morte, leva a prisões, instituições, internações e assim por diante, né? Porque a doença ela vai progredindo com o passar do tempo. Mas só que há quanto tempo demora para a doença progredir? Isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que demoram para chegar num nível de degradação alto, vamos falar assim. Tem pessoas que demoram anos, tem pessoas que demoram meses. Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? O diagnóstico da dependência crônica, vamos falar assim, existem vários critérios que a pessoa precisa preencher para a gente falar assim, não, olha, ele é um dependente crônico, ele precisa de uma internação. Muito dificilmente um tratamento sem internação vai funcionar. Nós vamos fazer juntos aqui um teste, né? Eu vou fazer várias perguntas para vocês. Se vocês responderem pelo menos 3, responder sim pelo menos a 3 perguntas, é um sinal de que a pessoa já desenvolveu uma dependência crônica e que muito provavelmente só vai funcionar mediante um tratamento em regime de internação, né? Primeira coisa, né? A pessoa, o seu ente querido, a pessoa que você gosta, ela desenvolveu um desejo forte e uma compulsão por fazer uso da substância, seja ela álcool ou droga. Então, ela já está na compulsão, uma vez que ela começou, ela não consegue mais parar de usar, ela já desenvolveu uma vontade, um desejo enorme de fazer uso dessa substância, sim ou não, né? Se você quiser, você pode até anotando, né? O número de perguntas que você respondeu sim. Se no final do teste você responder mais que 3 sims, ou pelo menos 3 sims, é um sinal que seu ente querido precisa sim de um tratamento em regime de internação, que seria um tratamento mais efetivo por causa dele, né? Número 2, né? O seu ente querido ele tem dificuldade em controlar o comportamento de consumir a substância, ou seja, ele tem dificuldade de controlar a hora que ele começa a usar e a hora que ele termina de usar e o quanto que ele a quantidade que ele vai usar. Então, por exemplo, se ele, por exemplo, ele fala assim, olha, eu vou trabalhar, saio do meu trabalho às 18 horas, vou ali no bar, vou tomar uma cerveja e falar assim para você, às 8 horas eu estou em casa para jantar. Só que chegou às 8 horas da noite, ele não apareceu para jantar, ele voltou para casa, talvez para buscar mais dinheiro ou pedir mais dinheiro para você, ele planejou gastar naquela noite 20, 30 reais e acabou gastando muito mais do que isso.
acabou chegando muito mais tarde que isso, muitas vezes nem apareceu em casa, né? Isso aconteceu com o seu ente querido, ou seja, ele não consegue mais controlar o horário que ele começa a fazer o uso, o horário que ele para de fazer o uso e a quantidade que ele usa, sim ou não, né? Responda aí, vai marcando. Número 3, ele veio desenvolvendo um estado de abstinência, ele entrou em crise de abstinência. Eu não sei, como é que eu sei que ele está em crise de abstinência? Se, por exemplo, ele prometeu para você que não ia mais usar, muito comum. Eu prometo para você que eu não vou no bar amanhã, ou que eu não vou usar, que eu vou parar, promete para você, e ele não cumpre. Ele começou a apresentar alterações de humor, alterações comportamentais nessa tentativa de não usar e acabou usando. É um sinal que ele entrou em crise de abstinência. Ele se segurou até quando deu, obteve alterações comportamentais e alterações emocionais, prometeu e acabou não cumprindo. Sim ou não? Isso aconteceu com o seu ente querido, né? Ou ele, por exemplo, para tentar aliviar a crise de abstinência, que eu já expliquei para vocês como é que funciona, ele tentou trocar de substância. Então, por exemplo, se ele é dependente de cachaça, de aguardente, ele prometeu para você que não ia mais fazer uso de cachaça e falou, não, a partir de hoje eu vou tomar só uma cervejinha. Ele trocou de substância para aliviar os sintomas da crise de abstinência. Ou, por exemplo, ele é viciado em cocaína, em crack, falou para você que não ia mais usar, mas aí acabou substituindo o crack, a cocaína pela maconha, por exemplo, achando que seria uma droga mais leve, para amenizar as crises de abstinência. Ele trocou a droga, o tipo de substância que ele fazia uso? Sim ou não? Responda aí para você. Número 4. Você viu evidências que ele desenvolveu a tolerância pela substância? Ou seja, né, ele precisou aumentar a dose, ele foi aumentando as doses, seja ela de qual droga for, álcool, cocaína, maconha, crack, ele aumentou as doses e a frequência com que ele usava. Raquel, eu não sei, porque eu não sei quanto que ele usava. Como é que você vai saber isso se ele aumentou a dose e a frequência? Através dos gastos financeiros, ele aumentou o uso de dinheiro e talvez não conseguiu justificar onde que ele gastou todo o dinheiro. Pegou o salário hoje e amanhã já não tinha nada do salário, pediu dinheiro para você, aumentou o consumo de dinheiro e aumentou o tempo que ele dispunha para fazer uso da substância, aumentou o tempo que ele fica fora de casa. Aí já é um indício de que ele desenvolveu o fenômeno da tolerância, precisando aumentar o consumo e a frequência com que ele usava, né? O outro ponto importante que a gente tem que analisar, né, se o meu ente querido deixou de exercer algumas atividades que inicialmente para ele eram importantes ou prazerosas para fazer uso da substância, né? Ele aumentou a quantidade de tempo necessário para fazer uso dessa substância? Sim ou não? Ele deixou de praticar atividades que inicialmente para ele davam prazer para fazer uso da substância? Parou de jogar bola, parou de se reunir com a família, parou de ficar em casa vendo filme com a família, parou de estudar, ou diminuiu, começou a ter faltas no trabalho, faltas nos estudos, para ter mais tempo para fazer uso da substância? Sim ou não, né? Tem essa questão que é muito importante. Ele continuou usando, apesar das consequências danosas do uso. Ele continuou fazendo uso da bebida, ele continuou fazendo uso da droga, apesar das consequências negativas que aquilo causa para ele, né? Começou a apresentar problemas de saúde, problemas de humor, problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas físicos, aumentou muito os períodos de consumo. Sim ou não? Ele começou a apresentar problemas nas áreas. Na verdade, o alcoolismo
e a dependência química são doenças que afetam todas as áreas da vida dele, tanto a área de saúde, a área física, né? A área psicológica, emocional, a área financeira, a área conjugal, a área familiar, a área profissional. Ele continuou fazendo uso do álcool, ele continuou fazendo uso da droga, apesar das consequências negativas? Sim ou não? Quais consequências que a droga e o álcool causam na vida da pessoa, né? Primeiramente, alterações físicas, alterações biológicas. Ele começou a ter problemas de saúde e mesmo assim ele continuou fazendo uso. Por exemplo, começou a ter problemas no fígado e continuou fazendo uso da bebida. Começou a ter problemas respiratórios e continuou fazendo uso da substância. Problemas cardíacos, enfim, vários tipos de problemas de saúde, mas mesmo assim ele continuou fazendo uso, sim ou não? Né? Responda aí. Alterações emocionais, alterações psicológicas. Ele começou, por exemplo, a oscilar de humor, ficar deprimido, ficar irritado, ficar agressivo, e mesmo assim continuou fazendo uso. Existem graus, né, de problemas psicológicos, existem graus de problemas emocionais. A pessoa pode até desenvolver delírios, igual eu expliquei no início do vídeo, desenvolver alucinações, e mesmo assim continuou fazendo uso da substância, sim ou não? Alterações sociais, né? Alterações no convívio social, na vida familiar, no desempenho profissional, fracasso escolar, começou a ir mal nos estudos, começou a ir mal na escola, começou a ter afastamento da vida familiar, começou a se afastar de vocês aí de casa, brigas conjugais, muitas vezes separação conjugal, problemas financeiros, começou a faltar dinheiro, não saber justificar onde é que gastou o dinheiro, inventar um monte de desculpa, começar a mentir, começar a romper vínculos sociais, né? Ele andava com determinados amigos que não faziam uso, de repente mudou o círculo de amigos dele, começou a andar com pessoas que também fazem uso do álcool, de outras drogas, sim ou não? Mudou o funcionamento social dele, sim ou não? A outra alteração que é importante a gente falar, a outra não, né? O conjunto de alterações, né? Ele começou a obter alterações em todas as áreas da vida dele, social, familiar, profissional, conjugal, financeira, de saúde, começou a ter um descontrole em todas as áreas da vida dele, sim ou não, né? Então foram muitas perguntas. Se você respondeu pelo menos 3 sims, é um grande sinal de que seu ente querido realmente precisa de uma internação e somente assim ele vai conseguir superar o problema da dependência. Por que uma internação, né? Geralmente quando o paciente ele já desenvolve uma dependência crônica, ele precisa ficar num ambiente protegido, onde ele não vai ter acesso à droga e ser tratado ao mesmo tempo. O tratamento da dependência química é só a desintoxicação? Eu vou internar o meu ente querido para ele poder desintoxicar. Não, a dependência química e o alcoolismo são doenças físicas, né, que envolve a dependência da própria substância e a intoxicação pela substância. É sobretudo uma doença emocional e comportamental. Então a internação ela é importante para barrar a compulsão, né? O que é compulsão que a gente falou? Uma vez que o paciente começou a usar, ele não consegue mais parar, então ele precisa de um ambiente protegido, onde ele não vai ter acesso à substância e vai ser tratado ao mesmo tempo, ele vai ser desintoxicado ao mesmo tempo. Como é que desintoxica? Fazendo a retirada do álcool e da droga e mantendo ele em abstinência. E aí ele vai desintoxicando, né? E sobretudo é importante tratar as áreas emocionais e comportamentais, né? Geralmente eles não têm habilidade emocional de lidar com a vida, de lidar com a realidade, de se relacionar, lidar com os problemas e acaba desenvolvendo o alcoolismo e a dependência química. Então, durante o tratamento, o mais importante de tudo
ele se submeter a um tratamento terapêutico, psicológico, onde ele vai ter ferramentas para desenvolver mais habilidades de lidar com essas questões emocionais e promover também uma mudança comportamental, né? A maneira de se comportar, as estratégias que ele utiliza para funcionar diante da vida devem ser alteradas. Padrões comportamentais devem ser alterados de forma a quando o paciente concluir o tratamento, ele já tenha outros tipos de padrões comportamentais muito mais adequados e muito mais saudáveis e tenha uma estrutura emocional com maior repertório e habilidades emocionais para lidar com as questões diárias aqui da vida que todas as pessoas têm que enfrentar e não precisar mais recorrer ao uso de álcool e outras substâncias, né? Então hoje eu fico por aqui. Se você tiver mais dúvidas sobre o alcoolismo e dependência química, acompanhe nossos vídeos, acesse a nossa página Clínica Estância Terapêutica São Carlos. Até a próxima!